Então, bom dia para vocês. Hoje nós vamos ter a palestra da doutora Mônica Veríssimo. Ela é hematologista e homoterapeuta pediátrica, coordenadora da hematologia do Centro Infantil Boldrini, também responsável técnica do Banco de Sangue e é membro do Comitê de Hematologia Pediátrica da Associação Brasileira de Hematologia. Então, seja muito bem-vinda, Mônica, e uma boa aula para vocês. Muito obrigada por estar aqui presente falando com vocês um pouquinho sobre esse tema que, como a Adileia disse, é um tema muito importante para nós pediatras, né? E em relação à doença falciforme, como é um tema muito extenso, e a gente não quer também deixar ninguém, enfim, saturado disso, a minha ideia é fazer uma atualização, né, da doença falciforme, dos dados mais recentes e também, inclusive, dados brasileiros, dados do Ministério da Saúde, alguns dados interessantes, e falar um pouco dos novos tratamentos, mas aí eu me ative aos novos tratamentos que estão já registrados pelo FDA, porque tem muitos estudos clínicos, para vocês terem uma ideia, tem mais de 120 estudos em andamento no Clinical Trials, e em relação a novas terapias e doença falciforme. Então, vários alvos que a gente vai mostrar aqui, vários alvos terapêuticos. Então, eu acabei me atendo mais aos medicamentos que já estão registrados pelo FDA. Então, aqui, como a gente falou sobre a doença falciforme, é uma doença hereditária que afeta a síntese da hemoglobina. Aqui, como vocês podem ver nessa figura, tem a questão da hemoglobina anormal, variável, né? E o que é interessante falar é que a cada 100 nascidos vivos no Brasil, nós temos 3,68 pessoas com doença falciforme, crianças nascidas vivas com doença falciforme a cada 10 mil nascidos vivos. Então, com isso, existe uma estimativa ao redor de 60 mil pessoas convivendo com a doença no nosso país. Esses são os dados retirados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde e baseado no relatório do Programa Nacional de Triagem Neonatal de 2018. Vou pegar o mouse aqui, senão vai ficando mais difícil aqui. Bom, e aí, o que a gente tem a dizer? Vocês podem ver nos estados, os estados com uma incidência maior são os em verde escuro, aqui, Minas Gerais, Bahia, estados tradicionais onde a incidência é mais alta, e o estado de São Paulo é uma incidência intermediária, como vocês podem ver aqui, entre 5 e 3, mais ou menos, é aqui o estado de São Paulo. E aqui, em relação ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, um outro dado interessante, tirado do Programa Nacional de Triagem, é que a incidência, então, as crianças diagnosticadas, melhor, não é incidência, as crianças diagnosticadas com doença falciforme, desde 2012, quando o programa ele foi instituído, na realidade, em 2001, vale a pena dizer, para a doença falciforme, e a partir de 2012, então, tem esses dados, vocês podem ver que está sempre mantendo uma estabilidade, né? Em 2020, talvez por conta da pandemia, a gente teve uma redução nos números, nos valores, mas esses dados de 2020 e 2019 estão sendo atualizados e talvez a gente tenha algumas surpresas. Em relação à morbidade da doença falciforme, a gente tem que lembrar que ela não é apenas dor. Ela é a crise vasoclusiva manifestada pela síndrome torácica aguda ou pelo AVC, então onde tem uma obstrução na vasculatura. Ela é manifestada também pela hemólise, então naqueles casos as crianças com litíase biliar, com priapismo, com úlcera de perna, ou até com hipertensão pulmonar. Ela também é manifestada pela injúria orgânica crônica, então isso muito mais comum, muito mais visto no adulto jovem, rim, comprometendo rim, pulmão, cérebro, olhos, ossos, então vocês vão ter mais osteomielite e outras complicações. E hoje a gente sabe a questão dos preditores de morbidade, né? A história clínica, então uma criança que tem a dactilite, que é aquele edema de mãos e pés, ela tem um preditor de morbidade maior, então ela tem mais chance de ter doença grave, e aí esse é um dos indicativos de entrar com uma medicação que hoje a gente tem disponível no país, que é a hidroxiureia. A síndrome torácica aguda, também como um indicador de morbidade, e a sobrecarga de ferro, também contribuindo para o aumento da morbidade.
Em relação ao laboratório, aos exames que a gente pode ter, tem a hemoglobina fetal, o número de glóbulos brancos, a saturação de O2, o LDH, o BNP, então são todos marcadores de morbidade também. E óbvio, a gente não pode esquecer os modificadores genéticos, os genes da globina, os genes não ligados à globina. Então, isso tudo acaba sendo também hoje um instrumento para que a gente possa prever a morbidade desses pacientes e fazer uma atuação precoce. E por que atuação precoce? Porque é necessária uma intervenção terapêutica nessa patologia, principalmente para tratamento dos eventos agudos, ou mesmo na prevenção da injúria orgânica crônica, que é o que a gente mais espera e faz com que todas as pesquisas tentem fazer a prevenção da injúria orgânica crônica. Então, aqui a fisiopatologia, que, assim, de uma forma bem esquematizada, que todo mundo já conhece, né? Não estamos falando nenhuma novidade, mas é interessante lembrar que a fisiopatologia não é só a hemácia falciforme, não é só aquela hemácia em forma de foice, que antigamente a gente lembrava sobre isso. Tem a questão das alterações dos vasos capilares, pós-capilares, a questão da vasculopatia e da disfunção endotelial hoje tem um papel muito importante, porque ela também promove lesões endoteliais. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre medicamentos que podem atuar nessa questão da disfunção endotelial, a hemólise, e a hora que eu tenho a hemólise e a disfunção endotelial, eu tenho liberação de radicais livres, e com isso eu vou ter complicações relacionadas tanto à anemia, quanto à hipercoagulabilidade, inflamação, hipertensão pulmonar, úlcera de perna, ou mesmo a doença cerebrovascular. E aqui, de um jeito muito esquemático, mas que é hoje a forma mais moderna que se entende a fisiopatologia da doença falciforme, vocês podem ver que tem 3 quadrados aqui, o quadrado inicial falando de uma forma sobre o eritrócito, neutrófilo, as redes de neutrófilo, a hemácia falciforme, o monócito, promovendo a vasoclusão, a questão da hemólise com a liberação dos radicais livres, então a produção também da arginina, remodelamento dos vasos, ativação de plaqueta e fatores de coagulação. Então, a hora que eu tenho a depressão do óxido nítrico, eu vou ter uma vasoconstrição. E aqui, o sistema imune inato, que cada vez mais a liberação das citocinas, principalmente das citocinas ligadas à apresentação dos PGF, do VGF-F1, e as citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 1, 6, 8, e o TNF acabam promovendo uma ativação desse sistema imune inato e, consequentemente, existe uma ativação, uma adesão celular, e aí você vai ter, novamente, o fenômeno de vasoclusão. Então, aqui é muito interessante, é um esquema, óbvio, esse é um esquema desenhado, mas ele mostra como é que, a nível do vaso endotelial, desde a microvasculatura quanto na macrovasculatura, ocorre essa ativação das lesões da doença falciforme. E aqui, de um jeito também esquemático, mas que eu gostaria de mencionar, a questão das adesões, e aí a gente pode usar hidroxiureia e crisanlizumab, que são as medicações que nós vamos falar um pouquinho, a simvastatina e a glutamina, sim, como isquemia e reperfusão. A simvastatina ainda não é uma medicação registrada, ainda está em estudos clínicos em andamento. A questão da hemólise, a hidroxiureia e o voxolotor, que são 2 drogas que já estão registradas pelo FDA. Aqui a liberação das citocinas, com várias drogas ainda experimental, fase 1, fase 2. E aqui a ativação do endotélio, mostrando a ação da hidroxiureia e da glutamina. Então, existem vários mecanismos terapêuticos hoje disponíveis, mas a gente vai falar um pouco sobre a hidroxiureia, o crisanlizumab, a glutamina e o voxolotor, que são os medicamentos registrados já pelo FDA. E lembrar que, como nós sabemos, a crise vasoclusiva é a parte mais visível de um iceberg, que hoje a vasoclusão, a gente sabe que de uma forma esquemática, figurativa, ela é como se fosse um iceberg. Existe uma porção clinicamente visível, que são os eventos imprevisíveis, extremamente dolorosos, que podem durar de 2 a 10 dias, em média 10 dias. E abaixo desse evento clinicamente visível, a gente vai ter a suboclusão, aquela vasoclusão silenciosa, subclínica e contínua, que ocorre sistematicamente durante a vida toda do paciente.
podendo resultar tanto em complicações agudas quanto crônicas. Então, a gente vai ter a vasoclusão, a adesão multicelular, a inflamação, a ativação celular e os danos endoteliais. E aqui, para vocês terem uma ideia da questão do impacto que a crise vasoclusiva pode promover na sobrevida. Então, existe uma probabilidade anual de morte relacionada à crise vasoclusiva. Esse é um trabalho interessante mostrado no Congresso Americano de Hematologia de 2019, que, quanto óbvio, sem crise vasoclusiva, existe um reservation de morte versus a referência, então você tem menos, você não tem nenhum. E aí, a hora que eu faço a crise vasoclusiva de forma anual entre 1 e menor que 3, eu vou ter uma hazard ratio de 2,7, e quanto maior o número de crises vasoclusivas, maior é a chance, a probabilidade anual de morte relacionada nesse paciente, podendo ter quase que o dobro à medida que você tenha mais do que 3 crises vasoclusivas. E de um jeito um pouco diferente, uma curva de sobrevida, e aí que é algo que a gente olha muito mais, nós estamos muito mais acostumados, a curva de sobrevida por número de crises vasoclusivas. Aqui vocês podem ver que quanto maior é o número de crises vasoclusivas, menor é a probabilidade de sobrevida, então chega a 50% a probabilidade de sobrevida quanto mais tempo, quanto mais velho é o indivíduo, quer dizer, quanto mais tempo ele tem de vida. Então, isso é muito interessante, diferentemente do indivíduo que tem menos crise vasoclusiva, ele tem uma curva de sobrevida muito melhor. Então, o objetivo nosso é o melhor tratamento, o melhor cuidado que minimize, reduza de forma importante a incidência do número de crises vasoclusivas. E aqui as complicações clínicas em doenças falciformes, aqui a gente eu coloquei tanto em adulto quanto em criança, depois eu vou mencionar de forma mais sistemática a questão da criança. Então, você pode ter até uma disfunção do neurocognitivo, a questão do infarto silencioso, que hoje nos preocupa bastante, porque o indivíduo às vezes não tem sintoma nenhum, mas na idade pré-escolar, escolar, ele vai ter dificuldade de aprendizado, principalmente em ações que demandem uma elaboração do cognitivo, então matemática, inglês, mesmo o próprio português, às vezes é dificultado o aprendizado, porque existe essa questão do infarto silencioso. Outra questão que é importante na criança, que a gente deve mencionar, é a questão do sequestro esplênico, e que a gente vai falar aqui de uma forma detalhada. E aqui, como eu falei nas crianças, existe um período em que, à medida dos anos, existe mais uma questão de falsização, então existe uma polimerização da hemoglobina S, então aquela coisa da hemoglobina ficar rígida, a hemoglobina S ficar falsizada, e além disso, isso de forma sistemática vai promover a disfunção endotelial. Nas crianças, algo que a gente vê, e isso é muito importante como pediatra que somos lembrar, é a questão da infecção, a bacteremia, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade, em que existe um comprometimento do sistema, tanto da fagocitose, por conta da ausência do baço, quanto da maior frequência de infecções de bactérias encapsuladas. A questão da dor ela é variável ao longo da vida toda do indivíduo, sequestro esplênico muito mais frequente abaixo dos 5, 7 anos de idade. O AVC ele vai ter 2 picos, ele vai promover nas crianças ao redor entre 2 e 4 anos de idade, sendo o primeiro pico, podendo chegar até os 7 anos de idade, o AVC do tipo isquêmico, e na segunda década de vida, a maior incidência de AVC hemorrágico nessas pacientes portadores de doença falciforme. E a lesão crônica de órgãos, se a doença não é controlada de forma sistemática, quer dizer, não existe uma inibição das lesões endoteliais, da cristalcização, da ativação da adesão celular, ele vai ter lesão crônica de órgãos. E aqui os tratamentos atuais, como eu vou mencionar um pouco, tratamento de prevenção de infecções, tratamento para dor aguda e crônica, isso é o nosso dia a dia, hidroxiureia, transfusão de sangue e o transplante de células tronco-hematopoéticas. Então, inicialmente eu vou falar sobre os tratamentos atuais. E aqui a gente vai mencionar a questão das infecções, que foi o que eu falei anteriormente. Elas são mais suscetíveis às infecções bacterianas, justamente pela disfunção esplênica secundária, os múltiplos infartos, e isso acaba sendo denominado uma asplenia funcional
ou até como a gente conhece como autoesplenectomia. Então, à medida que vai avançando os anos, principalmente depois do primeiro, segundo ano, essas crianças evoluem com essa disfunção esplênica importante, e desta forma, existe um risco aumentado de infecções tipo septicemia, meningite, principalmente por estáfilo, por Oxygenus encapsulados, por Streptococcus pneumoniae, e hemófilos influenza. Mas o nosso grande problema é o controle da infecção pelo Streptococcus pneumoniae. E aqui a gente vai mencionar que existe a questão da infecção invasiva pneumocócica. Isso diminuiu bastante devido ao uso da penicilina profilática e a vacinação contra o pneumococo. Hoje a gente tem pneumo 10, pneumo 13, pneumo 23, então isso facilita. Tivemos anteriormente o pneumo 7, mas é importante lembrar que só a vacina e a penicilina profilática, ela segura, diminui a possibilidade de infecção invasiva, mas a gente tem que dar uma especial atenção aos agentes resistentes à penicilina e à presença da situação vacinal incompleta, que infelizmente ainda é comum no nosso país. E lembrar sempre da infecção clínica, a avaliação clínica laboratorial precoce. O indivíduo que tem febre, a criança com febre, até os 2 anos de idade, ela deve ser internada e iniciado precocemente antibiótico terapia endovenosa para cobertura, principalmente do Streptococcus pneumoniae. E, além disso, buscar ativamente foco, então, a questão da amidalite, da otite, da pneumonia, é importante a gente fazer essa busca ativa, eventualmente mesmo sem sintoma, mas na maioria das vezes eles podem evoluir em 2 ou 3 dias. Então, toda criança menor de 2 anos, obrigatoriamente a gente deve, com febre, a gente deve internar e iniciar antibiótico terapia, colher hemoculturas e rastreio das infecções. Depois dos 2 anos de idade, a gente recomenda a internação apenas para aquelas crianças que tenham pneumonia, porque a hipoxemia do paciente que evolui com um paciente com infecção por pneumococcus, às vezes ela é insidiosa e de repente ela vai piorando rapidamente e é necessário algumas ações, como, por exemplo, além do antibiótico, fazer a transfusão de sangue em alguns pacientes que tenham dependência de oxigênio. Então, para a gente mudar a evolução natural, para a gente diminuir aquele processo de vasoclusão que vai se perpetuando. A prevenção das infecções, existe esse programa de imunização recomendado, e aqui é interessante mencionar, isso é nosso dia a dia, no dia a dia da pediatria, mas é interessante mencionar a questão de sempre ir à busca ativa do calendário vacinal, ou melhor, da carteirinha de vacinação. A gente tem que pedir para o paciente trazer, se ele não tem, a gente vai atrás de resgatar essas informações, porque é importante que o esquema vacinal seja sempre completo, e lembrar também a questão do PPV, né, da vacina da pneumo 23, a cada 5 anos, como reforço da imunização, e a meningo C a cada 5 anos. Atualmente, a vacina da do hemófilos, ela não é recomendada o reforço, mas esses são dados que estão sempre mudando evolutivamente, então vale a pena, a cada momento, rever essa questão desse quadro. Essa foi uma publicação de 2019. A questão da dor aguda versus dor crônica, sempre também é um outro momento do nosso dia a dia, no paciente portador de doença falciforme. O diagnóstico deve ser precoce e, principalmente, a atuação com analgesia também precoce. Existem recomendações americanas, internacionais, que a analgesia deve começar com menos de 30 minutos do indivíduo chegando a um atendimento hospitalar. Por que isso? Porque esse atendimento precoce minimiza a possibilidade de evolução da lesão, tanto do endotélio, ativação de interleucina, liberação, e com isso você vai tendo uma maior chance de melhoria do quadro clínico desse indivíduo. A gente tem que, de forma objetiva, avaliar a dor desse indivíduo, então a gente usa a escala da dor, que é um instrumento adequado para avaliação, e propicia uma escolha de tratamento mais apropriado, além da gente poder monitorar como que está sendo feito esse tratamento e como ele está evoluindo, para a gente ver se vai precisar hospitalizar, se esse indivíduo vai precisar de hospitalização,
ou não. Então, existem várias escalas de dor, a numérica, a analógica, a fáceis. A gente aqui no hospital, a gente usa a numérica, porque é mais fácil para as crianças mais velhas e para os adolescentes e adultos jovens, mas a escala de dor de tipo fáceis também é muito interessante para as crianças pequenas, que podem mostrar, e você também vai ver como ela está se sentindo, né? E lembrar que é uma contínua educação desses pacientes em relação que o tratamento deve iniciar no domicílio, principalmente com anti-inflamatórios não esteroidais, de forma pontual, não sempre, não sistematicamente, porque na criança a chance de ter lesão renal ela é um pouquinho mais a posteriori. Usar também os opioides fracos, e se não houver nenhuma resposta, o paciente deve procurar imediatamente atendimento hospitalar para que a gente possa usar os medicamentos mais fortes, como os opioides mais fortes. E aqui vale a pena mencionar como se fosse o manejo da dor recomendado pela OMS, tanto em relação à criança menor de 12 anos. Então, vocês podem ver aqui que antigamente o manejo da dor era 3 passos. Você tinha o manejo leve, o intermediário moderado e o grave. Hoje, na criança, a Organização Mundial de Saúde recomenda, existem só 2 passos em relação ao manejo da dor. Então, o passo onde você pode usar o acetaminofeno, ou a dipirona, ou o ibuprofeno, e o passo que a gente vai usar morfina quando a crise dolorosa é muito forte. Com essas doses, e na criança maior de 12 anos e no adulto, continua se mantendo os 3 passos. Por quê? Porque a gente pode usar tanto aspirina, acetaminofén, ou ibuprofeno, ou dipirona, mas existe a possibilidade de usar a codeína, que é um medicamento, um opioide fraco, que pode ser usado nas crianças acima dos 12 anos de idade e nos adultos. A codeína ela poderia ser usada e, às vezes, via oral ou endovenoso, se for necessário um opioide forte, e passar para a morfina ou para o tramadol. Essa ação em relação à avaliação rápida da crise vaso-oclusiva é muito significativa e a gente deve ter uma atenção especial sobre isso. E aqui o resto da figura, podendo usar até ibuprofeno ou tramadol também como dor moderada. E aqui falando sobre prevenção, sobre mudança de qualidade de vida, sobre melhoria da evolução da doença falciforme, a gente ainda tem hoje a hidroxiureia sendo a terapia modificadora mais eficaz para a doença falciforme e que está aprovada no Brasil e no mundo para uso em crianças e adultos. Se você, historicamente falando, a hidroxiureia foi registrada pelo FDA em 1998, e depois para a criança foi mais tardiamente, foi depois de 2015, e vocês veem como demorou por a questão de segurança, não eficácia, porque os estudos clínicos desde o Baby Hug publicado em 2010 já mostrava a eficácia da hidroxiureia, mas a grande temor era a questão da segurança dessa medicação na população pediátrica. E hoje já temos isso documentado extensivamente, e essas indicações se estenderam de tal forma que é recomendado o início da hidroxiureia nos lactentes. Então, acima dos 9 meses de vida, se o indivíduo, mesmo sem sintoma nenhum, a criança sem sintoma nenhum, recomenda-se iniciar a hidroxiureia para tentar mudar a evolução natural da doença. E aqui, como vocês podem ver na figura, a hidroxiureia tem papel em várias ações, né? Redução do óxido nítrico, a questão dos neutrófilos, ela reduz os neutrófilos, reduz as plaquetas, o aumento da hemoglobina fetal e, consequentemente, redução da hemoglobina S. Com isso, eu tenho um aumento do ROX e uma redução da hemólise crônica e uma redução da inflamação. Então, é um papel abrangente a hidroxiureia, dificilmente outra medicação neste momento tem esse papel tão abrangente quanto a hidroxiureia nos vários aspectos fisiopatológicos da doença falciforme. E aqui, como eu mencionei inicialmente, ela pode aumentar a hemoglobina fetal, reduzindo a polimerização, pode diminuir a interação entre hemácias e endotélio, então tem uma ação também em relação à adesão celular, melhora a forma da hemácia, diminui a deformabilidade, aumenta a hidratação celular. Então, são mecanismos secundários que promovem uma diminuição da hemólise. Ela também atua em relação à mielossupressão, reduzindo os leucócitos, os reticulócitos, os neutrófilos.
e também promove uma redução do consumo de óxido nítrico, com uma maior vasodilatação e uma redução da ativação plaquetária. Então, aqui mostra um pouco uma figura em que a hidroxiureia ainda temos, olha, hemácias-alvo, células não falciformes, ainda células mostrando, aqui sim, uma célula falciforme, aqui também, mostrando um pouco o aspecto do hemograma em relação a uma paciente que ainda não está tomando hidroxiureia. Olha quantas plaquetas eles têm. Então, tudo isso promove uma ativação do sistema endotelial, facilitando as crises vasoclusivas. E aqui, de uma forma também esquemática, as ações da hidroxiureia, tanto na medula óssea, quanto no sangue, quanto no vaso sanguíneo, tanto aqui antes do tratamento, e aqui depois, durante o tratamento, vocês podem ver como reduz a celularidade, existe um aumento proporcional dos eritroblastos, né, promovendo também a produção, o aumento da produção da hemoglobina fetal. A questão da falcização, existe um aumento da hemoglobina fetal e o aumento da macrocitose, as células estão maiores, diminuindo as células em foice, diminuindo o reticulócito. Então, isso tudo melhora a hidratação, isso tudo facilita, reduz a possibilidade da ativação da fisiopatologia, tanto em relação à adesão celular, em relação à hemólise, em relação à ativação do endotélio, a disfunção do endotélio, e no próprio vaso existe uma redução da aderência e uma melhoria da função endotelial, como vocês podem ver aqui. E, como eu mencionei antes, o estudo mais clássico de hidroxiureia na pediatria é o Baby Hug. Ele mostra os efeitos clínicos da hidroxiureia, promovendo com o objetivo de prevenir a injúria crônica. Então, vocês podem ver aqui, em vermelho, são os pacientes que estão usando a hidroxiureia, e azul é o placebo. Então, eles compararam as crianças a partir de 9 meses de vida. Então, foi esse estudo que propiciou a questão proporcionou a informação de que era seguro usar hidroxiureia nos lactentes, principalmente acima dos 9 meses de vida. Então, vocês podem ver aqui a síndrome torácica aguda, existe uma redução nas crianças que tenham usando hidroxiureia. A questão da dor é muito impactante, a redução é importante, a dactilite e a mesma questão da transfusão ainda tem o seu papel. Mas a dor, ela é significativamente a redução, e a dactilite também, ou seja, parâmetros de morbidade da doença que a gente pode modificar. Aqui, em relação à transfusão, as várias indicações de transfusão, então, quando tem sequestro esplênico, crise aplástica transitória, síndrome torácica aguda, quando o indivíduo tem uma necessidade de oxigenação importante, a questão do pré-operatório, e as crônicos, basicamente, em relação ao AVC, a doença cerebrovascular. Então, de forma aguda, no indivíduo que tem um AVC, clinicamente, ele vai ser melhor recomendado fazer uma hexanguinotransfusão para reduzir essas lesões vasculares, e depois ele vai entrar em regime de transfusão por conta de prevenção secundária. Existem vários trabalhos mostrando que quanto mais tempo manter a transfusão nesses indivíduos, melhor. E hoje a gente não pode suspender, mesmo que tem isso em relação à prevenção secundária, porque ele vai ter, mesmo depois de muito tempo, ele tem uma chance aumentada pela lesão vascular, de ter um novo AVC. Em relação à prevenção primária, não. A prevenção primária é a questão do Doppler transcraniano, um exame que avalia a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, do polígono do Willis, e hoje a gente faz isso de forma sistemática, desde as primeiras publicações. No Brasil, a gente faz desde 2013, e outros centros fazem até antes. É um exame simples, que pode ser feito em que você avalia a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, e ele atua, se essa velocidade está muito alta, acima de 200, existe uma associação importante, significativa, com a presença de um novo AVC. Então, nesses pacientes, a gente faz transfusão regular por um período de tempo e introduz a hidroxiureia. E a introdução da hidroxiureia nesses pacientes, à medida que você vai tendo tempo, em geral, em média, 3 a 4 anos, você vai atingir a dose máxima tolerada nesses indivíduos. E com isso, eu posso, se ele não tiver nenhuma lesão vascular significativa, não tem nenhuma alteração, eu posso suspender a transfusão. Mas muito importante dizer
que essa hora que eu suspendo a transfusão, eu tenho que ter uma atuação sistematizada, eu tenho que rever esse paciente cada 2 ou 3 meses, porque ele pode, infelizmente, voltar a ter um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral e, com isso, ter chance de um novo AVC, ou até de uma alteração significativa que mantenha ele em transfusão. Então, os grandes objetivos da transfusão é aumentar, melhorar a capacidade carreadora de oxigênio, restaurar o volume sanguíneo e a redução da falsização. É importante mencionar que a transfusão no indivíduo com doença falciforme tem que ter uma série de cuidados, a gente tem que usar uma prova de compatibilidade adequada, tem que fazer um alvo, manter uma hemoglobina menor que 10, porque se eu fizer um aumento da viscosidade, eu pioro esse indivíduo, eu pioro os sintomas que ele pode vir a desenvolver. E lembrar que a hora que eu dou transfusão, eu vou ter uma sobrecarga de ferro e com isso eu tenho mais chance de ter outras complicações. A questão a longo prazo das transfusões, sempre a aluminização, a presença de produção de anticorpos contra os antígenos eritrocitários, quer dizer, os antígenos produzidos pelo nosso organismo, né, que dão a identidade do sistema eritrocitário. Esses antígenos podem ser identificados, e se o indivíduo não tiver esse antígeno, ele vai fazer a resposta anticorpo, e com isso a alimentação na população de portadores de doença falciforme é muito significativa, tendo até a questão de reações hemolíticas tardias. E o transplante de célula-tronco hematopoética é fundamental, hoje ele se estima quase 2.000 indivíduos tenham isso, mas em geral esses transplantes são realizados mais nos Estados Unidos, e a maioria dos pacientes não possui um doador aparentado HLA compatível, e hoje, cada vez mais, a gente está falando em transplante relacionado a haploidente, como vocês podem ver aqui. A idade média do transplante é ao redor de 9 anos, porque existe uma menor possibilidade de ter lesões orgânicas significativas, e também a redução da intensidade do condicionamento, e vocês podem ver que a sobrevida global é entre 92,9 e a sobrevida livre de eventos em 5 anos, 91,4. Então, são dados representativos que propiciam um outro tratamento para os pacientes, mas o grande problema no nosso país é a questão das unidades de transplante de medula, que muitas delas não estão disponíveis para o paciente portador de doença falciforme. Novos tratamentos, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os alvos para as novas terapias, como eu falei, adesão celular, falcização, estresse oxidativo, inflamação, indução da hemoglobina fetal. Então, tudo isso são alvos estudados para que a gente possa ter uma maior disponibilidade de novas terapias. E aqui, a adesão celular, a gente vai falar um pouquinho, inicialmente, sobre qual é o papel das selectinas, o que é isso, né? São as proteínas que são expressas em plaquetas e células endoteliais, e no caso, a E-selectina, ela é induzida rapidamente pelas citocinas inflamatórias, então, elas têm um papel importante na adesão celular, né? E com isso, ela é expressa em todos os granulócitos, em todos os monócitos, na maioria dos linfócitos. E a gente tem, então, a questão da vasoclusão. E justamente por isso é um dos alvos estudados, é a questão de você tentar modificar a adesão, a rolagem dessas células e a captura pelas células hemácias. Então, aqui a P-selectina, ela aqui nós temos, como vocês podem ver, é uma proteína, e toda vez que eu tenho uma inflamação aguda ou uma inflamação crônica, eu tenho ativação das células endoteliais e das plaquetas. E aí eu começo a ter essa P-selectina na célula, na superfície celular. E a partir daí, essa P-selectina, ela vai acabar permitindo que a gente tenha um ligante, que é justamente expresso nessas, eles imitam, e esse ligante que é a medicação que nós vamos falar sobre isso. Ele vai inibir essa ação da P-selectina. E, então, o crizanlizumab é um anticorpo monoclonal que se liga à P-selectina com alta afinidade e especificidade e acaba bloqueando a capacidade de se ligar aos seus receptores. Como eu falei, se não há a ligação dos receptores, não há essa ativação da adesão celular e com isso você tem menos crise vasoclusiva, menor taxa de hospitalização e que nós vamos falar um pouquinho. A administração, infelizmente, é endovenosa, mas resulta em 100% de biodisponibilidade.
Mas o interessante mencionar é que ela é uma medicação que é feita inicialmente, você vai fazendo, como todo anticorpo monoclonal, você vai fazendo semanal e depois você faz a cada 4 semanas, para que você tenha uma dose terapêutica adequada e depois disso você mantém endovenoso nesses pacientes. E é interessante mencionar que esse estudo foi que desencadeou o uso dessa medicação, são 198 pacientes, né? Pacientes tanto SS, SC, S-beta-0, S-beta-talassemia, ou seja, todos os pacientes com os fenótipos mais comuns da doença falciforme, mas que tinham história de crise vasoclusiva, 2 a 10 eventos nos últimos 12 meses, e podia usar a hidroxiureia concomitantemente. E esse estudo foi para desenvolver, saber qual era a dose adequada para esses pacientes. E se viu que a alta dose de crizanlizumab ela tem melhor impacto e melhor resposta no tratamento desses pacientes, tanto em relação à inibição da crise vasoclusiva, tempo de uso de primeira crise vasoclusiva, como vocês podem ver, o uso do crizanlizumab em alta dose fez com que a primeira crise vasoclusiva daquele indivíduo demorasse, retardasse até em 4 meses, diferentemente do grupo placebo, em que você tem 1,3 meses para a primeira crise vasoclusiva. Uma outra questão, diminuiu a taxa anual de internação, taxa média anual de dias de internação, nesta dose, como eu mencionei, a dose de 5 miligramas por quilo, uma redução significativa em relação à média anual de internações. E em relação aos efeitos adversos, porque toda vez que a gente usa um medicamento novo, a gente sempre se preocupa com os efeitos adversos mais graves. E aqui a gente pode mencionar os mais graves, mais comuns, em relação à dose alta, a questão da pirexia e pneumonias, mas aí sem tanta significância, mas lembrando que nós estamos falando de pacientes portadores de doença falciforme, que eles têm mais chance de ter pneumonias e têm mais chance de ter febre e em vigência ou não de tratamentos, né? Isso é uma condição que a patologia, a fisiopatologia da doença permite que eles tenham mais frequentemente. Então, existem vários estudos clínicos em andamento em relação a essa medicação, como vocês podem ver, tanto em relação à farmacocinética, farmacodinâmica, em criança, em adulto, tá? E isso é muito interessante, inclusive em relação, por conta do uso do crizanlizumab em determinada população, começou a se ver que eles preveniam, ou eles reduziam a possibilidade de priapismo. Essa é uma condição clínica muito significativa no portador de doença falciforme, já é visto em crianças pequenas, quando tem um grau de hemólise importante, e em adulto, então, cerca de 80% dos adultos tiveram crise vasoclusiva do tipo priapismo pelo menos uma vez na vida. Então, é um evento significativo, e esse medicamento, nesse estudo fase 2 que está sendo avaliado, parece reduzir a incidência de priapismo nessa população. Mas é um estudo que ainda está em andamento, então a gente precisa de mais dados para ter certeza disso. Mas já é uma questão importante a ser pensada. Em relação ao grupo pediátrico, como eu mencionei, esse já está, são os vários grupos que estão sendo feitos, mas o que vale a pena dizer é que começa desde os 6 meses de vida até menos de 18 anos. E eles precisam pelo menos ter uma crise vasoclusiva nos últimos 12 meses para entrar nesse estudo, e a questão é, inicialmente, nesse fase 2, é estabelecer a dose terapêutica e também, como eu sempre mencionei, a questão da segurança desse medicamento em relação na população pediátrica. Aqui os critérios de inclusão, questão de número de crises vasoclusivas, que é importante que as crises tenham sido resolvidas antes de 7 dias de entrar no estudo, e a grande questão é a dose apropriada para a criança e a segurança desses indivíduos. E, lógico, avaliar a longo prazo a eficácia do medicamento e a questão das medidas de segurança e também de farmacocinética e farmacodinâmica na população pediátrica. Aqui é outra medicação, a L-glutamina, hoje conhecido como Endari, lá nos Estados Unidos. Ele foi aprovado em 2017, é a segunda droga que foi aprovada depois da hidroxiureia. O crizanlizumab ele só foi aprovado em 2019, e hoje ele está disponível pelo FDA, está disponível para uso. Então, a glutamina também, em crianças maiores de 5 anos, e ela tem uma questão muito interessante, porque ela atua a nível de, não só adesão, mas em relação ao estresse oxidativo das hemácias e ao potencial redox. Então, ela se liga
essa é um suplemento vitamina, suplemento alimentar considerado, né, a L-glutamina, e ela tem uma ação que foi reduzir tanto a crise vasoclusiva quanto a hospitalização em relação ao grupo placebo. Mas ela, com essa ação, ela faz uma doação de óxido nítrico. Então, ela melhora a questão do endotélio vascular nos pacientes portadores de doença falciforme, com essa questão da doação do óxido nítrico. Então, como vocês podem ver, existe uma redução da hospitalização, do número de crises vasoclusivas, e essa medicação hoje pode ser usada em associação com a hidroxiureia ou em geral, porque parece potencializar a ação da hidroxiureia. O voxelotor, que é uma outra medicação importante, ela se liga, ela inibe a polimerização da hemoglobina S, tá? Como vocês podem ver, ela se liga à cadeia da hemoglobina, e com isso faz um complexo importante que aumenta a afinidade de oxigênio da hemoglobina S e retarda a polimerização. A hora que ela retarda a polimerização da hemoglobina S, a gente acaba prolongando a meia-vida e melhorando as condições de hipóxia. Então, é uma terapia oral de uso diário. Aqui, o estudo fase 3, que foi esse estudo que promoveu o registro dessa medicação. Essa medicação foi registrada em 2020, e a dose terapêutica hoje melhor estudada é com 1.500 miligramas de voxelotor, promovendo uma resposta importante do aumento da hemoglobina de até 1 grama nesses indivíduos. Lembrar que a hora que eu melhoro essa hemoglobina, eu melhoro a oxigenação dos tecidos, eu melhoro o desempenho cardiovascular, então tudo isso, e diminuo a liberação de óxido nítrico, diminuindo as lesões do endotélio. E aqui, por último, falando sobre a terapia gênica, que infelizmente ainda não está disponível no nosso país para a doença falciforme, e mesmo no mundo ainda é uma terapia extremamente restritiva. Existem 3 possibilidades de correção do gene, correção do gene especificamente, indução da hemoglobina fetal e adição do gene. E essa terapia gênica ainda ela está em estudos clínicos, e poucos trabalhos falando sobre o uso na doença falciforme. Inicialmente ficou sendo muito em laboratório, em outras fases, e agora existe a possibilidade de uso em pessoas portadoras de doença falciforme, mas há mais ou menos 4, 5 meses atrás, houve uma suspensão da terapia gênica na doença falciforme, porque alguns indivíduos evoluíram com leucemia mieloide aguda. Então, isso foi um baque para a comunidade científica. Então, está se repensando o que está sendo feito e está se avaliando se isso tem a ver com a doença falciforme, se isso tem a ver com a terapia gênica, ou se foi uma interação, se foi o tipo de estratégia de terapia gênica usada que promoveu isso. Então, agora se deu uma parada nesses estudos de terapia gênica, e futuramente a gente vai ter mais ideia do que está acontecendo. Existem, como eu falei, inúmeros estudos clínicos em andamento. Eu separei ainda, esses estudos são 11 estudos clínicos que estão em andamento em relação a essas drogas, que a gente comentou aqui, estudos que vão se completar até em 5, 6, 7 anos, justamente em relação à questão da toxicidade e a questão da segurança, que isso é muito importante, principalmente na população pediátrica, para a gente saber a longo prazo como esses indivíduos vão evoluir com o uso dessas novas terapias. E eu não podia deixar de mencionar a questão do atendimento multiprofissional, porque uma visão integrada do paciente nos vários horários sempre vai promover uma melhoria do cuidado. A gente tem que ter o portador de doença falciforme, como todo indivíduo portador de doença crônica, no centro do cuidado, e todos participando ativamente, não só no centro do cuidado, mas tendo voz ativa para falar sobre as suas necessidades, os seus anseios. E essa faceta da integralidade acaba impactando tanto no cuidado quanto na adesão ao tratamento. A gente sabe que a adesão ao tratamento sempre é muito difícil no indivíduo portador de doença crônica, ainda mais quando as medicações são por via oral, e isso é uma constante batalha para que a gente, um constante desafio para que a gente possa impactar na questão do cuidado e fazer com que eles entendam a necessidade dos tratamentos de forma a longo prazo. Eu queria concluir, então, minha apresentação dizendo que
todos esses vários tratamentos para as complicações clínicas estão disponíveis, né? A hidroxiureia, a transfusão, transplante. Infelizmente, no país ainda não estamos disponíveis nem a glutamina, nem o voxelotor, e o crizanlizumab, ele foi registrado pela Anvisa no ano passado. Então, a gente espera que futuramente a gente possa, pelo menos, ter mais uma medicação disponível, apesar de ser anticorpo monoclonal, apesar de ser a gente sabe do custo que isso impacta na saúde pública, a gente ter medicação disponível e uma indicação muito clara para aquele paciente que não responde ao uso da hidroxiureia, que não consegue controlar a patologia, tendo várias complicações, que a gente possa, pelo menos, ter mais algum tratamento disponível para esse paciente, já que o transplante ainda nós não temos tão disponível. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 pacientes hoje no Boldrin que já foram transplantados. Na nossa população de pacientes portadores de doença falciforme é ao redor de 1.000 pacientes. E lógico, tem a questão não só do centro, a questão da compatibilidade, a questão de ter irmãos que não tenham a doença. Então, tudo isso são fatores que vão contribuir para a dificuldade no transplante de medula óssea. Mas no grupo francês, por exemplo, hoje ele já tem uma alta taxa de transplantes, com uma recuperação importante desses pacientes e uma inserção social adequada. Então, novos tratamentos estão aí em desenvolvimento e a gente espera que no futuro próximo, que não demore muito, a gente espera que eles estejam disponíveis para a nossa população de pacientes portadores de doença falciforme. Agradeço a atenção de vocês, estou aqui à disposição para perguntas, comentários, enfim, é sempre muito bom ter essa possibilidade de troca de informações e de experiências. Muito obrigada. Parabéns, Mônica. Excelente aula, muito boa mesmo.